Olá, você está no programa Alma Querida. Uma alegria imensa, estamos juntos novamente. E nós vamos começar o programa falando do e-mail de uma querida amiga, de uma alma querida, que escreve dizendo que não consegue se separar da companheira. Ela diz: Olá, Adão, sou homossexual e vivo com uma companheira há 9 anos. É interessante que só essa primeira frase, ela já dá tanta coisa para falar, né? Sou homossexual e vivo com uma companheira há 9 anos. Está certo que ela não está se identificando, mas é alguém que sente que pode recorrer a uma pessoa que faz programas como nós fazemos aqui, a uma rádio, a uma TV, e fazer uma pergunta dessa. No meu tempo de juventude, imagine se podia falar uma coisa dessa. Hoje, graças a Deus, a situação evoluiu de uma maneira tal, as pessoas trazem provas e quando chegam aqui tem que viver com essa prova e nós não podemos dizer que você é responsável por isso. Nós somos responsáveis, mas muitas vezes as pessoas escolhem esses comportamentos como uma limitação a alguma liberdade que tinham no passado e em relação à qual exorbitaram. Então, muitas vezes, nós podemos trazer uma tendência homossexual exatamente para nos precatarmos, para nos protegermos de algumas tentações do passado. Então, essa nossa querida alma, essa alma querida, diz assim: temos, ela e a companheira, uma relação respeitosa. Porém, já passamos por muitos conflitos e muitas dificuldades. É interessante isto, porque ela diz, passamos por muitos conflitos e muitas dificuldades. E é um casal homossexual. 2 mulheres. E passa por conflitos e dificuldades. Exatamente igual os heterossexuais, os heteroafetivos. Porque quando você se une a alguém, é muito interessante isso, o que nos impulsiona a uma relação, a uma união, via de regra, é a parte física. Mas nós temos que passar essa atração que é física para o coração, para o afeto, para a relação afetiva. E aí tem certas dificuldades. Da afetiva temos que passar para a parte mental, que é a compreensão. E daí temos que passar para a espiritual, que é a doação integral. Então nós teríamos que dizer que nós temos que passar de epitomia, que é físico, para eros, que é o afeto, para filio, que é a mente, e para ágape, que é o espírito. Agora, essa alma querida, ela diz, né? Passamos por muitas dificuldades. Nós costumamos dizer o seguinte: quando você se une com alguém para um relacionamento conjugal, é a coisa mais difícil que você pode enfrentar em termos de relacionamento. Porque para você relacionar-se com seu irmão, com seu pai, com seu cunhado, com o colega de trabalho, se você tiver qualquer desavença, ele vai para a casa dele, você vai para a sua. Ele vai para o quarto dele, você vai para o seu. Ele vai para a cama dele, você vai para a sua. Mas quando se trata de uma relação conjugal, é muito difícil, porque você vai ter que voltar para casa junto com aquela pessoa. Vai se encontrar com ela lá. Se não trabalharem juntos, se não estiverem juntos, vai se encontrar com ela lá. Vão ficar no mesmo quarto e vão dormir na mesma cama. Às vezes, a experiência é de 2 emburrados no mesmo espaço. Pode imaginar como é que isso é difícil. Se você tem uma maneira de pensar, outro tem outra maneira de pensar sobre um determinado tema, né, e vocês não são cônjuges, pronto, um vai para cada lado e pronto. Mas se são cônjuges, é difícil. Aí, ainda um dia desse, eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando sobre isso e eu falei sobre o que é ser casado. Ser casado é você ter um cônjuge. E cônjuge é como se a palavra estivesse dizendo pessoas que têm o quê? O mesmo jugo. As pessoas que têm o mesmo jugo, e jugo o que é? Uma espécie de peso, né? Eu falei, olha, isso me faz lembrar do meu tempo de moleque, quando eu era guia de carro de boi, lá no interior de Minas Gerais, né, perto de Montes Claros, lá em Montes Claros, perto do Coração de Jesus. Guia de carro de boi.
Aí me lembrei que os bois têm uma junta que vai puxando o carro, e essa junta de boi chama-se junta, olha só, com jugê, junta, né? Estão juntos. E os bois estão juntos, presos por uma canga. E eu era o garoto que ia na frente do carro de boi, com uma varinha comprida, que ficava parte no meu ombro e parte lá dentro do chifre de um dos bois. E os bois andavam atrás de mim. Mas muitas vezes não há um guia do carro de boi. E o que acontece é que o condutor do carro de boi, que ficava lá em cima, como numa boleia do carro de boi, ele tem uma vara comprida, com uma ponta de aço, né? E ele espeta o boi com aquela vara comprida. Aquilo se chama aguilhão. Esse aqui é o significado de aguilhão. Ou agulhão, né? Aguilhão, é como se fosse uma agulha. E se ele espeta o boi da direita, ele vai andar mais depressa, a canga vai virar e eles vão virar para a esquerda. Se aperta da esquerda, ele vai virar para a direita. Então, com os aguilhões, o condutor do carro dirige o carro de boi. Ora, os cônjuges é como se estivessem encangados para puxarem um carro numa mesma direção. E o carro, o que é o carro? É a relação conjugal, é o casamento. Muitas vezes, mulher, filhos, tal, etc. Além dessa dificuldade do relacionamento, minha querida, minha alma querida, além dessa dificuldade, cada pessoa, quando se une a alguém, traz 3 relacionamentos anteriores. E esses 3 relacionamentos anteriores terão que ser harmonizados no relacionamento conjugal, na convivência, tá? Na convivência. Eu ia dizer na convivência em comum, ou seja, uma redundância. Viver em comum. No comum viver é a convivência. Então precisam ser harmonizados. Quais são esses 3 relacionamentos que precedem o quarto, que é o relacionamento conjugal? Pode imaginar e comece a pensar nisso. Primeiro é o seu relacionamento com Deus. Agora, aqui, a nossa querida amiga, ela diz que a companheira é uma pessoa bem difícil e eu também tenho os meus defeitos. E agora ela quer se separar. É o que a gente quer fazer, sempre se separar do desafio, né? Então, é o relacionamento que nós trazemos, o primeiro relacionamento é com Deus. Como é que eu sinto Deus na minha vida? Como é que eu me relaciono com Deus? Isso normalmente tem a ver com religião também, né? Eu aceito Deus assim, eu aceito Deus assado, Deus dirige a minha vida ou eu sou dono da minha vida? Nossa, 2 pessoas de mentalidade diferente em relação a isso já é um conflito que precisa ser harmonizado. O segundo relacionamento é o relacionamento da pessoa com o plano espiritual. Veja, você é um católico, então você tem um relacionamento com Deus, acha que Deus interfere na sua vida. O outro é espírita, também tem um relacionamento com Deus e acha que Deus interfere na vida dele. Mas como é que Deus interfere na vida do católico e como é que Deus interfere na vida do espírita? Qual é a crença de cada um? É totalmente diferente. E no pertinente ao segundo relacionamento que eu falo, que é com o plano espiritual. O católico ele tem um relacionamento com os anjos e com os demônios. O evangélico também, anjos e demônios. Agora, o espírita sabe que são espíritos superiores ou espíritos inferiores e que eles interferem em nossas vidas. Como está escrito no livro dos Espíritos, os espíritos interferem em nossas vidas? Foi a pergunta. A resposta foi: muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Então, esse segundo relacionamento, que é o relacionamento com o plano espiritual, traz uma consequência muito grande. E o terceiro relacionamento é o relacionamento de você com você mesmo e do outro com ele mesmo. Um teve pais diferentes, vem de um contexto diferente, de um contexto de vida diferente, educação diferente, ele vem de muitas vezes de um âmbito social, um contexto social diferente, e isso traz uma psicologia diferente. Harmonizar tudo isso numa relação conjugal, ou seja, ficar encangado para puxar o mesmo carro de boi e na mesma direção não é fácil. Então, essa nossa querida amiga, ela diz assim,
Eu também tenho os meus defeitos e agora ela, a companheira, quer se separar. Ela disse que está cansada da nossa vida, dos mesmos problemas. Sempre assim, né? Estou cansado disso. Em parte sei que ela está correta, pois estamos nos desentendendo bastante e estamos muito irritadas. É o desafio. Né? Nesse relacionamento tem um desafio, não há um desafio maior para você desenvolver paciência, tolerância e pensar no amor. Cultivar o amor. O amor que, como diz Paulo, não arde ciúmes, não se ensoberbece, não se irrita, mas tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Nunca acaba. Mas nós temos essas atitudes, né? Estamos, e como ela diz, a companheira está muito irritada, mas mesmo diante de tudo eu não consigo me ver sem ela. Isso é tão bonito, porque é claro, porque existe amor por trás. As pessoas dizem, mas a gente está se entendendo. No consultório muitas vezes acontece isso, aparecem as pessoas e estão se comendo uns aos outros de tanta briga, mas não conseguem se separar. Porque existe um amor, eles não sabem que essas brigas estão sendo causadas por aquela história que nós falamos do segundo relacionamento, que é o relacionamento com o plano espiritual, são os espíritos. E os espíritos vão manipular cada um de acordo com o terceiro relacionamento, que é a sua psicologia, e com o primeiro. Como é que você acredita em Deus? Você acredita no vigiar e orar sem cessar? Você acredita que tem que tomar cuidado para não ser objeto de obsessão? Você acredita que você pode fazer o que você bem entender da sua vida? Se você acredita nessas coisas, fica fácil para a turminha do outro lado manipular você. Se você tem uma mentalidade diferente e sabendo, eles interferem, eu tenho que ficar rezando, eu preciso desenvolver uma tendência, um hábito de rezar com o meu parceiro ou com a minha parceira. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos fazer essa união nos outros níveis, não apenas no nível geográfico, ou seja, o mesmo espaço físico, e não apenas também no nível físico e no nível afetivo, mas eu tenho que fazer também uma união no nível espiritual. Então, eu tenho que aprender a rezar juntos. Minha querida, você tem que aprender a rezar junto com a sua companheira. Faz as suas metas, as metas dela, tem que aprender a rezar juntos. Aí ela diz, por sermos homossexuais, acabamos nos isolando dos outros por causa do preconceito. Por sermos homossexuais, nos isolamos dos outros por causa do preconceito. Veja, isso já está relacionado com o quê? Com aquele terceiro relacionamento que é a minha psicologia. O lugar de onde eu venho e tal, estava vivendo num país em que há esse preconceito. Graças a Deus, nós estamos sabendo, que há poucos dias o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade, e já foi feita isso, já foi feita uma dessa, da união conjugal entre homossexuais, que eles podem adotar filhos, ter filhos no nome deles, e podem colocar o outro como dependente no INSS, no imposto de renda, pode deixar a herança, tudo isso já está ficando mais ou menos sedimentado aqui. É uma cultura que se conquista devagar. Mas a nossa alma querida, ela diz, por causa do preconceito, são poucas as pessoas que deixamos se aproximar. A maioria nem sabe que somos um casal. Muitos vivem assim, São duas moças, dois rapazes, e ninguém diz, são apenas colegas de quarto ou colegas de apartamento. Não vão dizer que é um casal. Muitos estão nessa situação. E se agora está começando a acontecer uma coisa interessante. Moças vivendo com rapazes sem terem nada. Também são só colegas de quarto ou colegas de apartamento. Mas nesse caso aqui, a nossa alma querida diz, somos diferentes dos outros casais homossexuais. Não gostamos de ir a festas, a baladas e a bares. Por isto eu sinto como se só tivesse ela na minha vida e não consigo aceitar estar longe dela. Muito interessante, porque você está falando aqui de uma dependência. Eu sei que não somos donos de ninguém e que não é saudável esse sentimento de dependência, mas ainda bem que você reconhece, Sou estudante de psicologia e sei que preciso de terapia para conseguir lidar com isso. É verdade, mas não estou conseguindo um horário. Estou brigando com a depressão.
gostaria que o senhor me dissesse algumas palavras obrigadas. Minha querida, você está brigando com a depressão. Graças a Deus você está brigando com a depressão. Eu sempre faço isso. Aparece um deprimido, eu começo a provocar, de repente ele está com raiva. Quando está com raiva, eu falo, agora você não está mais deprimido, já está com raiva, né? Então comece, brigue mesmo com a depressão. Mas não entra nessa. Fique sabendo que você tem uma carência e que tem que se abrir. Existe uma família muito maior, que é a família universal. A família do Cristo. É para essa família que nós temos que andar. E a sua colega está pedindo compreensão, está pedindo carinho, está pedindo ternura e está pedindo que você saiba de uma coisa. Desde que a gente entre na vida de alguém, alguém entra na vida nossa, nunca mais haverá uma separação. A separação pode ser física, pode até morrer, mas nós estamos juntos pela eternidade. Então, muito aprendizado vocês ainda vão fazer. Aproveite essa vida para fazer o máximo de aprendizados que você possa fazer. Vamos ver agora qual é o próximo e-mail. Aqui há uma querida pergunta. Por que meus sonhos se tornam realidade? Ele diz, olá, doutor Adão, sou evangélica e gosto muito de escutar os seus ensinamentos. Eu acho tão bonito isto, né? Quando alguém liga ou escreve para uma emissora que é espírita, para um apresentador que é espírita, e diz assim, eu sou evangélica e gosto muito de escutar os seus ensinamentos, pois o senhor fala sobre muitas coisas que ainda não entendo direito. Essas coisas que nós não entendemos direito, principalmente à luz da Bíblia, é porque muitas vezes nós temos que levar em consideração aquela história da fé é apenas aquela que pode, fé verdadeira, né? Aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso foi escrito por Kardec, está no capítulo A Fé que Transporta Montanhas, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano é o item 6. Né? As últimas palavras do item 6. Fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, quando nós começamos a explicar determinados fatos à luz do Evangelho e à luz da razão, fica evidente, então o Evangelho não é mais uma coisa para se seguir fanaticamente, nem de olhos fechados. Pelo contrário, temos que abrir os olhos e ver como é que aquilo se aplica à nossa vida. E o que é que o Cristo quis dizer com aquilo. Então ele diz assim, mas a minha pergunta é, porque muitas vezes sonho com coisas ruins ou até mesmo boas, e passado alguns dias aquilo que sonhei acontece. Não gosto disso, pois me perturba muito. Às vezes estou parada cantando hinos quando vêm coisas na minha cabeça. Não sei explicar. Me ajude, por favor. Quando você está parada cantando seus hinos de louvor e vem essas coisas na sua cabeça, é para você precisa saber que você teve uma aproximação de entidades, aquilo que na igreja evangélica se chamam de demônios. Demônio é uma palavra que vem de daimon, que quer dizer espírito. Né? Não é coisa ruim, não é capeta, não é satanás, não é nada disso. Porque isso nem existe. Né? Então, aproxima-se de você uma entidade dessa natureza e põe imagens na sua cabeça. Aí o que acontece? Você começa a ficar escrava dessas imagens e aí você começa a fazer exatamente o que essas entidades querem e não faz mais o que você quer. Aí o que acontece? Você fica com essa imagem na cabeça de coisa boa, que coisa ruim, e fica cultivando. Aí você propicia a manifestação daquela coisa na qual você ficou pensando. De tal maneira, isso acontece, isso já foi provado inclusive em laboratório, como é que você se deixa levar e se você tem uma imagem muito forte na sua mente, você tende a fazer com que aquela imagem se transforme em realidade. Isso já foi feito até em laboratório. De tal forma isso é verdade que alguns cientistas dizem que quando você sonha que o avião vai cair, o avião do voo tal vai cair, e depois você descobre que o avião caiu, eles dizem, o avião não caiu, você derrubou o avião. E derrubou com o quê? Derrubou com o seu pensamento. Né? Então, é como se você tem essa capacidade de visualizar, de ficar imaginando e criar a realidade, precisa tomar cuidado quando sonha que o avião está caindo. Porque você pode realmente fazer com que o avião caia, segundo esses pesquisadores.
Então, o que é que você tem que fazer? Você sonha. Se for uma coisa boa, você energetiza o mesmo sonho. Pense em sonho acordado. Então, você sonha acordado. E redireciona o sonho. Aí, você sonha, mas que aquele sonho, se for uma coisa boa, você realize para benefício de todos. Se não for uma coisa boa, você redireciona o sonho. Por exemplo, você sonha que um avião está caindo. Sonhe que, em primeiro lugar, que o avião está lá, chegando ao destino. Que todos estão descendo muito bem. Depois, o que você pode fazer? É como se você pudesse produzir um outro sonho, no caso do avião cair. Então, veja resgate chegando, veja as pessoas se modificando, veja os espíritos envolvidos também se modificando. Por quê? Porque está escrito, tá? Que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, até esses acidentes, que você pode estar imaginando, poderão ocorrer para a manifestação divina nas nossas vidas. E assim, nós vamos ficando cada vez melhores e cada vez mais sintonizados com o alto. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.